Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 7 de julho de 2021. Eduardo Leite assume que é gay e isso é um passo importante num país presidido por um homofóbico. Parte 2. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite PSDB, deu um passo importante para a política brasileira. Em entrevista ao programa Conversa com Bial, que foi ao ar na TV Globo dia 0107, o aspirante a candidato presidencial em 2022 diz ao apresentador: "Eu sou gay", mostra a chamada antecipada pelo Instagram do programa. "Sou um governador gay, não um gay governador. Como Obama era um presidente negro, não um negro presidente. Tenho orgulho disso. Num país onde gays e transexuais sofrem agressões diárias, presidido por um mandatário abertamente homofóbico, onde a TV aberta ainda tolera apresentadores que cometem crime abertamente, como Siqueira Júnior, não é uma declaração trivial. É um posicionamento político." Leite acena um público que não está mais disposto a considerar a orientação sexual um tema a esconder. Isso não quer dizer que necessariamente seja um eleitor apenas identificado com a esquerda. O governador, de 36 anos, fala toda uma geração. Ele quer e pode, se for bem sucedido dentro da briga interna do PSDB e da direita tradicional, ser o único millennial na corrida presidencial e por isso fala aos seus pares e aos mais jovens também. Nada mais cringe do que inventar subterfúgios para a questão. O governador tucano se torna o segundo mandatário estadual abertamente gay, ao lado de Fátima Bezerra Peterne, no momento em que outro político gay, Fabiano Contarato, brilha na CPI da pandemia e parlamentares trans fazem história. Um alento em meio ao obscurantismo bolsonarista. Leite segue os passos de Pete Buttigieg, que em 2020 se tornou o primeiro democrata abertamente gay a disputar as primárias presidenciais no EUA. Não levou, mas se tornou um termômetro na corrida e ganhou uma importante disputa, o caucus em Iowa. É importante também que essa declaração saia de um político do PSDB, um partido em crise de identidade. Parte dos tucanos se abraçaram à ultradireita bolsonarista, João Doria, que chegou até a vetar livros escolares, e o próprio Leite incluídos, mas de fundações social-democratas relevantes. Como lembrou o antropólogo Lucas Bulgarelli, os caminhos abertos pela esquerda nos anos 80 e 90 ofereceram as condições para o surgimento de coletivos como Diversidade Tucana, em 2006. Embora não fossem maioria nos espaços do ativismo, militantes UGIB que é do PSDB atuavam nas administrações do partido. Descobrimos o que há muito já sabíamos em uma democracia: a identidade de gênero e a orientação sexual não vinculam uma orientação ideológica, e tampouco deveriam, escreveu Bulgarelli no El País, ainda em 2018, quando 29% dos que se diziam não heterossexuais afirmavam que votariam em Jair Bolsonaro em 2018. Segundo Datafolha. Leite traz esse debate como nunca, inclusive para a militância. Jorge André, no livro Visão Espírita das Distonias Mentais, esclarece que as desigualdades do ser só poderá ser explicada como escala evolutiva, e todos, sem privilégios nem exceções, passarão pelos mesmos roteiros e oportunidades, não importando a época, porquanto a eternidade não poderá ser medida nem avaliada com a nossa mente finita, só haverá sentido nas obras criadas e realizadas. Quem nada fez, ou trabalhou com potências negativas, continuará rastejando, aguardando as realizações e suplantações de todas as condições do plano onde se encontra.
A evolução de cada ser, em busca de um ideal, só poderá existir com a divergência de degraus evolutivos. Os que ensinam e administram encontram-se ao lado dos que aprendem. Estes, por sua vez, serão os orientadores do porvir. Segue Jorge Andréa esclarecendo sobre os desvios sexuais. São muitos e variados, onde encontramos as perversões do sadismo, masoquismo, exibicionismo e violências de toda ordem. Neste grupo a grande percentagem está no homossexualismo, condição de extenso campo de avaliação psicológica. A personalidade homossexual, em grande número de casos, tem mostrado ao lado da amabilidade, incuntida a egolatria, algumas vezes acompanhando posições narcisistas, contribuindo com certo grau de hostilidade para ambos os sexos. São pessoas mais tendentes à ansiedade e a outros sintomas neuróticos, tais como fobias e depressões. Quase sempre são portadoras de esquemas mentais complicados, tornando-se prolixos e fastidiosos no diálogo. É fácil compreender as variações e condições que acompanham os desvios da homossexualidade, de fácil abordagem em restrito espaço. Os indivíduos que conseguem superar os desvios e vão se normalizando sexualmente, também vão apresentando intensas modificações psicológicas. Jorge Andréa complementa no livro Forças Sexuais da Alma, certas posições de transição reencarnatória, pela mudança de polarização sexual, mostram faixas com limites imprecisos e, outras vezes, tão gritantes, denotando um quadro patológico. Por que isso? Que se passa com a grande lei evolutiva? Que está acontecendo com as forças sexuais da alma? A doutrina espírita tem uma plausível explicação para tudo isso. É a posição em que nos encontramos no planeta, onde o componente de expiação ainda é mais bem avantajado do que o regenerativo. Os componentes kármicos, atritados pela vida pregressa, exigem compensação. Devemos considerar que muitos dos indivíduos enquadrados nesses capítulos, ao seu próprio modo carregam posições difíceis, acompanhadas, comumente, de desentendimentos. Só a construção no bem, o desenvolvimento de trabalho e tarefas positivas constantes poderão neutralizar o karma, carga negativa pregressa, cuja luta lhe foi oferecida pela grande lei, porque há possibilidades de vitória. O amanhã será grandemente expressivo para os que tiveram vontade e souberam lutar por uma efetiva posição espiritual. A blandícia de uma nova aurora apresenta-se sempre com os matizes das semeaduras individuais no bem. Balneário Gaivota, 7 de julho de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.